E se você ainda não me conhece, eu me chamo Ivana Almeida e sou mentora neurocomportamental há mais de 10 anos. E para que você possa acompanhar direitinho esta sequência sobre memória, no vídeo passado falamos por que você tem tanta dificuldade para lembrar das coisas. Se você ainda não viu, então corre lá e assiste. E a pedidos, eu não poderia deixar você no vácuo com essa pergunta. Você tem sofrido por tantos esquecimentos e já está suspeitando de Alzheimer? Mas antes de detalhar sobre este assunto, eu já quero aqui que você deixe seu like, compartilhe para que juntinhos possamos levar mais esclarecimentos e estratégias certas para transformar a mente de outras pessoas. Porque você já sabe, aqui ninguém fica para trás. Então, vamos lá. Você é do tipo de pessoa que quando vai chamar o nome da sua amiga, chama todos os nomes possíveis e imaginários, menos o dela. É meio assim, o nome dela é Carla. Aí você chama Ana, Lorena, Vitória, Beatriz, para só então conseguir lembrar que o nome dela é Carla. Vai ligar para alguém e você sabe quem é, mas quando você pega no celular, procura e não sabe o nome da pessoa, esquece a data de aniversário de quem você ama, combina que vai fazer algo e só lembra quando as pessoas vêm te cobrar. Em bem poucas palavras, se você é do tipo de pessoa que só não perde a cabeça porque ela está grudada no corpo ou precisa conviver com alguém assim, hoje vamos bater um papo super especial sobre memória, esquecimento, aprendizado e o mais importante de tudo, o que você pode fazer para ter uma memória de elefante e nunca esquecer o que você realmente precisa lembrar. Então, por que é que a nossa memória parece piorar a cada ano que passa? Você já deve ter ouvido alguém falar que o nosso cérebro funciona de um jeito bem parecido com os nossos músculos, não é mesmo? O que isso significa é que precisamos treiná-lo constantemente para mantê-lo forte e saudável. E quando falamos em exercício para o cérebro, estamos falando de atividades que exigem um certo esforço cognitivo de nossa parte. Alguns bons exemplos disso são a leitura, a resolução de problemas matemáticos e de enigmas como caça-palavras. Mas também o próprio exercício físico, atividades artesanais e os simples fatos de aprender algo novo como um idioma. E atenção, pessoas intelectualmente acomodadas tendem a ter uma perda progressiva de memória em virtude do não uso adequado de suas capacidades cognitivas. Mas, além do exercício mental, outro fator decisivo para conquistarmos uma memória saudável é a alimentação. Devemos nos certificar de que nossa alimentação está balanceada e que está fornecendo todos os nutrientes essenciais que o nosso cérebro precisa. Talvez você não saiba, mas a carência de vitaminas como complexo B, em especial a vitamina B12, está diretamente ligada a uma saúde cerebral deficiente. Já outros nutrientes menos conhecidos, mas que são tão importantes para a saúde do nosso cérebro são o ferro, o ômega 3 e os carboidratos. E sobre os carboidratos, em especial, alguma vez na vida você deve ter visto uma daquelas pirâmides alimentares difundidas pelos órgãos internacionais de segurança nutricional, certo? Pois bem, você também deve ter percebido que a base de todas as pirâmides alimentares é formada por carboidratos, não é mesmo? Isso acontece porque a moeda energética utilizada pelo nosso cérebro é a glicose. E diferente de outros órgãos e tecidos do nosso corpo, o nosso cérebro é incapaz de retirar energia das moléculas de proteínas ou de gorduras. Logo, dietas pobres em carboidratos, como a muito conhecida low carb, devem ser prescritas e acompanhadas por um profissional da nutrição, uma vez que a
pobreza de carboidratos na nossa dieta é um fator de risco para a saúde do nosso cérebro. Por outro lado, dietas ricas em carboidratos de baixa qualidade nutricional, como os encontrados nos alimentos ultraprocessados, provocam uma inflamação aguda nos tecidos neurológicos. Isso acontece por vários fatores, mas o que podemos citar aqui é provocado pela constante presença da insulina, necessária para quebrar os níveis de glicose no sangue. Um dos efeitos da constante e alta presença de insulina no sangue é o desbalanceamento de outros neurotransmissores que apenas são liberados na baixa presença desse hormônio. Portanto, o consumo de alimentos de baixa qualidade nutricional, como são os salgadinhos, biscoitos, os embutidos e outros ultraprocessados, está diretamente associado aos quadros de depressão e ansiedade. No mesmo sentido, e ainda falando sobre alimentação e conservação da nossa memória, se você não está bebendo o suficiente de água durante o dia, tenha plena certeza de que o seu cérebro está sendo afetado por isso. Nosso cérebro é composto por cerca de 77% de água. E quando há uma ingestão de água está mais baixo do necessário, nós nos colocamos num quadro crônico de desidratação, o que afeta não apenas o cérebro, como também todos os demais sistemas fisiológicos do nosso corpo. Você deve sempre lembrar que o nosso metabolismo é formado a partir de centenas de milhões de reações químicas que acontecem a cada segundo. E, por sua vez, essas reações químicas quase sempre precisam de água para existir. Portanto, beber o suficiente de água não é algo negociável se você quiser ter uma memória de elefante ao longo da sua vida, viu? Presta atenção e cuida, bebe água. Ao mesmo tempo, nem só de treino e alimentação vive um cérebro saudável. Como eu já falei em outros vídeos, e aqui eu abro um parêntese, por isso é que eu indico a você, assista o que já foi publicado neste canal. O sono é extremamente importante para a manutenção da saúde do nosso cérebro. Uma das razões para isso acontecer é que durante o sono, o nosso cérebro é literalmente lavado pelo líquido cefalorraquidiano e todas as toxinas produzidas são eliminadas. E aqui vale lembrar que o Alzheimer é um grande exemplo do efeito do acúmulo dessas toxinas. Acontece que essa doença é o resultado da formação de plaquetas proteicas que deveriam ser eliminadas, mas que se acumulam e progressivamente vão degenerando os neurônios. O Alzheimer é sim uma doença com forte fator genético. No entanto, os fatores comportamentais influenciam diretamente no desenvolvimento e na progressão da doença. Como diz a neurocientista Mike Nergard, o cérebro tem a energia limitada e você precisa escolher entre dois estados funcionais: estar acordado e atento ou dormindo e fazendo uma faxina. É como uma festa na sua casa. Ou você recebe os convidados ou limpa a casa. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Dito isso, fica mais simples para você entender que o fato de sentirmos que a nossa memória fica pior com o passar dos anos nem sempre é fruto de uma condição genética. Muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, a perda de memória progressiva é resultado da má alimentação, de uma rotina sedentária, do estresse, do consumo exagerado de álcool e de muitos maus hábitos cultivados ao longo de toda uma vida. E é justamente por isso que a perda de memória progressiva não é algo exclusivo de pessoas idosas, uma vez que lembrar e esquecer são ações naturais do cérebro. Mas, ao mesmo tempo, a idade sim contribui com esses quadros, já que praticamente qualquer coisa que nos tire do equilíbrio fisiológico promove a morte de algumas centenas de milhares de neurônios. E sobre o assunto da idade,
E de memória, eu queria citar o fantástico caso do meu avô. Ele já alcançou os seus 99 anos, cheio de saúde, e ele é um excelente exemplo de como você pode viver uma vida bem vivida, sem afetar diretamente a sua memória na velhice. Se você também me segue no Instagram, já deve tê-lo visto em alguns momentos familiares que eu compartilho por lá. Mas se você ainda está de bobeira e não me segue, assim que esse vídeo acabar, você corre lá na descrição, vai, clica no link para me seguir e não deixa de perder todos os conteúdos maravilhosos que eu posto todos os dias. Combinado? Recado dado, vamos voltar ao assunto do meu avô. Pois então, ele claramente parece ter uma memória de elefante. Ele é capaz de relatar casos com riquezas de detalhe e que aconteceram ainda na sua infância e juventude. É bem verdade que, vez ou outra, ele troca o nome de todos os filhos quando vai chamá-los. Chama o nome de um e ao invés de chamar o de outro, mas a gente com nossa juventude já troca, imagine ele aos 99. Mesmo com esses pequenos lapsos, minhas conversas com ele são tão fascinantes, chegando a demorar horas. E ele tem uma ótima frase onde ele diz: minha filha, eu não sou velho, eu só sou usado. Portanto, se hoje você já sofre com os efeitos da perda de memória progressiva, eu fortemente indico que você busque ajuda. Ao mesmo tempo, eu recomendo que você se esforce para construir uma rotina que privilegie uma alimentação saudável, um sono de qualidade, atividades físicas e exercícios cognitivos regulares. Porque somente tendo e conservando uma rotina equilibrada, você irá conquistar ou manter a sua memória saudável. E quanto a isso, não tem o que se negociar. Um fato incontestável, inegável, que eu afirmo e reafirmo, é que existe uma relação entre a nossa perda progressiva de memória e o estilo de vida imposto pela sociedade em que vivemos. O livro 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, escrito por Jonathan Crady, professor de arte moderna e teoria da arte da Universidade da Colômbia, em Nova York, popularizou um conhecimento que ficava restrito aos laboratórios de neurocomportamento e às pesquisas das suas ciências humanas. Este livro discute os efeitos de uma sociedade que rompeu completamente com os limites naturais do tempo, uma vez que já fazem pelo menos 40 anos que as tecnologias da comunicação nos permitem trabalhar, consumir, compartilhar e responder a qualquer demanda independente do horário. Ou seja, estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana disponíveis nessa necessidade do mundo. Quanto a isso, o autor nos alerta que, para nossa sociedade moderna, o próprio ser humano passou a ser tratado como um empecilho para o progresso da humanidade. Sendo assim, o quanto antes seria uma atividade natural e inquestionável necessária para a saúde individual e coletiva, se tornou um obstáculo a ser superado. Como, por exemplo, o sono. Faz tempo que dormir deixou de ser uma necessidade fisiológica prazerosa e passou a ser uma parte recreativa do nosso dia a dia, se tornando agora um grande problema a ser contornado com drogas lícitas e ilícitas. Ao mesmo tempo, comer também deixou de ser uma atividade natural e agregadora familiar, para se tornar uma recompensa indulgente para uma rotina caótica e cansativa, assim como um obstáculo a ser contornado com um lanche rápido na rua. Em resumidas palavras, a nossa sociedade 24/7 se estruturou em todos os seus aspectos para eliminar ou amenizar aquilo que deveria ser tratado como parte inegociável da existência humana. Comer, dormir, se exercitar, ter tempo de qualidade com a família, poder apreciar um livro, ter tempo para aprender coisas novas e tantas outras atividades essenciais
para a manutenção da nossa saúde física e mental foram transformados em superficialidades nesse mundo onde trabalhar e consumir são um padrão imposto desde a hora em que nascemos até a hora em que a nossa alma volta ao Criador. As consequências diretas e mais óbvias disso é a hipervigilância, a quantificação constante das experiências cotidianas, a sensação de falta de tempo, a ininterrupta necessidade de estarmos ocupados. E como você deve imaginar, uma memória cada vez mais curta e fragilizada por tantos agentes limitadores da função neural. Todos os anos batemos o recorde no número de casos de depressão, ansiedade e outras doenças psíquicas, porque os nossos corpos e mentes estão literalmente inflamados por uma rotina antinatural. Constantemente violentamos a nossa natureza para produzirmos mais riqueza e para comprarmos sem freios tudo que o mercado de consumo nos oferece. Ufa, só de descrever isso tudo, eu já estou cansada. Então, agora reflete comigo. Não faz total sentido que a cada dia mais nos sintamos com menos memória e mais dependente de tecnologias que terceirizam essa função cognitiva para nós? Por exemplo, agora não precisamos mais decorar o número de telefone de ninguém, basta consultar a agenda do nosso celular. Nem tampouco precisamos lembrar do aniversário dos nossos amigos, porque a agenda do Google faz essa parte para nós. Da mesma forma, não precisamos decorar o caminho até o restaurante preferido, porque o GPS não nos deixa errar. Percebe o que eu quero dizer? O problema não são essas tecnologias por si mesmas, mas sim o modo que lidamos com elas. E elas são cada dia mais essenciais porque estamos constantemente sendo levados a nos transformar em máquinas de produção, ao ponto em que chegamos ao extremo e agora nos dizem que a nossa mente precisa ser usada com exclusividade para o trabalho e o nosso corpo precisa estar pronto para o consumo. Assim, todos os dias, os meios de comunicação nos bombardeiam com mensagens como compre, compre, tenha, conquista, mexa-se, consuma. E isso tudo faz parte dessa comunidade. Mas nem tudo está perdido. Depois de passarmos por todo esse conteúdo, agora vamos finalmente discutir o que você e eu devemos fazer para bem usarmos as potencialidades que Deus nos deu e o mais importante, o que você e eu devemos fazer para alcançarmos uma saúde cerebral tão admirável quanto a do meu avô. Mas se você pensou que eu iria te falar coisas como durma bem, coma bem, se exercite, tudo mais, sinto dizer que você não acertou. Todas essas coisas você já sabe o que precisam ser feitas. Então, a minha primeira e grande sugestão para você é: busque ter consciência das suas necessidades. Como vimos, somos constantemente ensinados a repetir as nossas necessidades em prol de objetivos externos. Sendo assim, não apenas se dê conta de suas necessidades fisiológicas básicas, como também o porquê você faz aquilo que você faz, seja no aspecto afetivo, seja na sua vida profissional, seja nas suas relações familiares e sociais. Buscar ter consciência das suas necessidades significa se afastar da roda de hamster que a sociedade nos coloca, lugar no qual a gente repete comportamentos sem raciocinar sobre eles. Portanto, essa é a minha primeira sugestão e ela deve te inspirar ao autoconhecimento, uma vez que é somente com a clareza daquilo que somos, daquilo que nos faz bem e daquilo que de fato faz sentido para a nossa vida, que podemos nos libertar dos paradigmas impostos pela sociedade 24/7 que vivemos. Já a segunda sugestão que eu posso te dar para que você alcance uma mente saudável, uma memória íntegra, seria o passo seguinte da tomada de consciência, ou seja, comece agora a agir.
E com isso, eu quero te dizer que não basta apenas identificar aquilo que é prioridade e que faz sentido na sua vida. Ainda é necessário agir diante das constatações que você fez. Um exemplo prático disso está em saber que dormir bem é um aspecto inegociável para a sua saúde mental e mesmo assim continuar fazendo escolhas que prejudicam o seu sono. Ou saber que uma alimentação balanceada e rica em nutrientes é indispensável para o bom funcionamento do seu cérebro e mesmo assim continuar comendo estas tranqueiras e porcarias do dia a dia. Ou seja, não basta apenas gastar o seu tempo refletindo sobre si ou sobre o que você quer da vida. Pare de dar desculpas, você tem que começar a agir. Até o próximo vídeo!